boa noite. O nosso bate-papo hoje está mais uma vez muito especial e é sobre um projeto de leitura que o Colégio Beca desenvolve há alguns anos. Para essa conversa, nós temos colegas, minhas parceiras de trabalho há tanto tempo, colegas muito maravilhosas que eu sou suspeita para falar de vocês, meninas, que é a professora Evelyn e a professora Karen. Vocês podem se apresentar. Bom, meu nome é Evelyn, sou professora há uns 22 anos, no Beca trabalho lá há 19 anos, já passei por todas as etapas de segmentos, desde a educação infantil até o Fundamental 2, só não passei pelo ensino médio. Sou formada em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia, tenho alguns cursos de extensão, porque nessa área de psicopedagogia, para entender um pouco mais essas dificuldades e as demandas atuais desses alunos com necessidades específicas, né? E tô aí para ajudar a falar um pouquinho do projeto Leitura. E com essa carinha, você começou a dar aula com quantos anos? É, bem novinha. Com 2 aninhos? É só carinha de nova, né? Mas a idade é um pouco mais avançada. Bem, eu sou a Karen, né? Também sou professora há 30 anos. Eu fiz magistério, né? Eu sou da época do Você Cefam. foi a sortuda, né? Eu fiz Cefam, que era um projeto do governo na época que a gente estudava o dia inteiro, né? Era um centro de formação do professor. E depois, em seguida, eu já comecei a dar aula com 17 anos. E aí depois eu fui para pedagogia, fiz a pedagogia, saí da pedagogia, eu fiz a alfabetização, né? E nesse período eu estava com educação infantil e alfabetização. Aí quando eu fui para o fundamental, foi quando eu comecei a interessar mais sobre a questão de crianças atípicas, né? Aí eu parti para neuropsicopedagogia, tive a formação de neuropsicopedagogia, concluí com o ABA, né? Fiz a extensão no ABA. E a última pós-graduação que eu fiz foi em neurociência, na educação, justamente para que ela pudesse auxiliar aí nessa questão de como a gente pode estar ajudando no desenvolvimento da criança através da neurociência. Uau! Eu gosto muito, eu sempre estive na área da educação, né? Então, eu comecei dando aula no Colégio Beca, em 95 eu entrei, fiquei lá até 2005, aí eu me casei, acabei me mudando para o Mato Grosso do Sul, e aí recentemente, assim, né, desde 2021 eu retornei nessa segunda etapa no Colégio Beca, eu tenho, assim, um carinho imenso, porque lá foi minha escola, né? Lá eu passei pela educação infantil, por fundamental. Nós, enquanto professores, temos tropeços e acertos, e eu acho que é ali que a gente vai se ajustando. E é um processo muito importante, né? E a escola tem muita importância na minha vida. Na minha também. A minha formação, né, 19 anos, 22, né, ao todo, mas os 19 desses 22 foi dentro do Colégio Beca, e assim, muitas das coisas de eu ir atrás e estudar é porque, assim, o colégio sempre forneceu, né, essa possibilidade, sempre deu essa possibilidade de estudo e sempre incentivando, ajudando, né, então, até financeiramente, né, Sim. com incentivo, então, assim, muito do que eu sei hoje eu também devo ao Beca. Que legal, espero aprender muito com vocês aqui hoje. Que honra. Muito obrigada por terem aceitado o convite desde já, tá bom? Eu que agradeço. E temos aqui uma especialíssima aluna que vocês escolheram a dedo para falar do projeto, que é a linda Beatriz. Oi, Bia. Oi, tudo bem? Obrigada. bem? Eu queria agradecer o convite para participar. E que adoro muito o projeto Leitura que as pros criaram. Achei super legal. Legal, vamos conversar muito sobre esse projeto hoje. Vamos lembrar de várias experiências de vocês, Sim. né? Então, para começar do começo, né? Bora. Como que iniciou esse projeto? Quando que ele iniciou? O que aconteceu? Na verdade, foi assim, quando voltou-se da pandemia, né, nós observamos essa defasagem das crianças em relação à leitura. Eles estavam muito voltados para o eletrônico, né, era celular, era as redes sociais. Então, observava, assim, muita dificuldade, às vezes, né, escrita.
E com isso nós resolvemos o projeto leitura, resolvemos criar esse projeto leitura para incentivo de leitura, para que eles tivessem o gosto de ler. Porque a gente sabe que a leitura, ela estimula a criança, ela estimula o nosso cérebro, até a própria neurociência fala sobre isso, né? Que quanto mais você lê, que a gente faz o exercício físico para o corpo, mas o cérebro também precisa ser estimulado. Sim. E a leitura é o maior estímulo que tem para uma criança. A criança, se os pais soubessem o quanto é importante ler, incentivar essa leitura, Sim. porque a criança que lê, ela aprimora o seu vocabulário, ela é mais criativa, ela tem imaginação, ela escreve melhor, ela fala melhor, né? Ela tem um domínio, né, maior das coisas que ela vai escrever, das coisas que ela vai desenvolver, né? Ela tem muita criatividade. Então, eu acho que surgiu dessa necessidade de que eles passassem a ter um gosto maior por isso, do livro, né? Porque se você, assim, aconteceu de pedir para ler o livro online, um e-book. Aí o pai questiona, mas a criança fica muito na tela. Mas Principalmente aí, na pandemia, né? É. Foi um período de muita tela. Sim. muita tela. Aí se você comentasse de um livro, mas o livro é complicado, o livro é caro, né? Mas aí, vamos pensar, a escola tem um espaço maravilhoso, que é a nossa biblioteca. Nós temos uma biblioteca linda, Linda, né, Que é uma gente? graça, aconchegante demais, né? Sim. Então, partindo desse espaço que a escola já tem ali, então vamos incentivar os nossos alunos com esse projeto. Que aí começamos assim, eles vão até a biblioteca, né, para escolher um livro do gosto deles, né? E aí cada 15 dias eles voltavam novamente à biblioteca para uma troca de livro. Só que antes disso, o que acontecia? Eles faziam um resumo, né? Aí um resumo da história lida para também ajudar no desenvolvimento da escrita, estruturação textual, Gráfica, né? Questão gráfica, a questão de pontuação, né, Evelyn, gramatical. gramatical. E aí eu procurei usar a plataforma do Padlet. Para quê? Porque era algo diferente. Então tá envolvendo a tecnologia, então vamos estimular. Sim, é um mural interativo, É um né? mural interativo. E é muito legal esse aplicativo, porque um consegue ver e comentar a postagem do outro, Isso. né? Então tem muita interação também. E quem sabe através dessa interação, também a vontade de ler o livro que o amigo leu. Exato. Acontecia muito, isso? acontecia. Como que era? Só esse voltando processo? um pouquinho, né? Antes, o colégio sempre teve essa preocupação com a leitura. Então, assim, antes do projeto leitura, nós íamos antigamente, antes da pandemia, nós íamos para a biblioteca fazer empréstimos. Não tinha esse nome, projeto leitura, mas sempre tivemos a preocupação. O projeto leitura, do jeito que ele está hoje, incorporado, veio, né, depois de tudo isso que a Procaren falou, depois da pandemia, que nós sentimos essa grande necessidade, porque competir atualmente com a tecnologia e um livro está sendo muito desleal essa competição, né? Então, o que a criança prefere, né? Fala até por nós adultos mesmo, né? O celular ou, né, o livro. E hoje em dia a família não tem mais esse hábito também, né? Então, o que eu comento com os pais quando eles vêm me falar dessa dificuldade do aluno, da criança querer ler um livro, ter esse gosto pela leitura? A casa também tem que ter esse aspecto leitor, né? Eu falo porque quando a minha filha estava nessa idade, de quinto, sexto ano, ela não queria ler, ela teve bastante dificuldade nessa questão. Eu tinha que cobrar muito, incentivar muito a mais nova. E aí surgiu a ideia de, então tá bom, então a gente vai fazer o seguinte, eu até combino com muitos pais, eles sabem até que eu dou essas ideias. Porque assim, é difícil a criança, você cobra da criança, você cobra do aluno, você precisa ler, fica uma coisa imposta, chata, né? Então, quando é uma coisa negociada e que ela vê todos de casa fazendo, fica mais gostoso. Então, o que eu dou de sugestão para muitos aí que tem essa dificuldade? O pai e a mãe vai ler cada um vai pegar um livro para ler, seja um capítulo, seja uma história em quadrinhos, né, um conto mangá, que eles gostam muito agora, né? E aí cada um vai ler um pedacinho. Quando chegar no final de semana ou no dia que for mais tranquilo para a família, o pai, a mãe, né, para que a criança consiga ter acesso. Ó, meu pai tá lendo, minha mãe tá lendo, e aí no domingo, na minha casa, funciona de domingo. Aí no domingo, a gente, após o almoço, cada um vai falar um pouquinho do que leu aquela semana. Vai comentar, ou do livro, ou da história em quadrinhos, ou de algum, né, post que leu, pode ser, né, até no e-book, enfim, né, mas
cada um vai compartilhar a leitura. E quando eu fiz isso em casa, as coisas começaram a fluir. Porque quando era só imposto, era uma coisa desgastante, chata, né? E era uma cobrança meio que, né? Falei, então vamos agora. Eu sempre gostei de ler, o esposo nunca gostou muito, então a gente começou a mudar essa estrutura em casa. Então, quando vem de casa também, essa estrutura de leitora, porque isso não existe mais, né? Não tem mais. E negociar com o celular, não é tirar, porque tem pais que falam, mas eu vou tirar o celular dele, para ele ficar melhor nos estudos. Não dá mais pra gente tirar. Faz parte da cultura, faz parte, né, da era deles. Então, surgiu nessa necessidade. Depois da pandemia, a gente teve bastante, e ainda estamos colhendo resquícios da pandemia, né? Estrutura textual, né? Eu não uso Padlet, eu uso caderno mesmo, até porque para trabalhar com eles, estrutura de texto, parágrafo. A Bia sabe, né, Bia? É osmose todo dia, né, Bia falava, né? E aí também veio, no começo a gente começou com o passaporte leitura. Você quer falar um pouquinho, Bia? É muito legal, né? A Bia tem uma experiência bem legal. Então, no começo a Pro entregou um passaporte da leitura para cada um de nós. Logo no início desse projeto. Logo no início início. do projeto. Isso. Pra gente anotar cada livro que lesse, tanto do projeto quanto em casa mesmo. Isso. Aí depois a gente podia combinar de mostrar, ou pro colega, ou pra Pro mesmo, pra comentar dos livros que leu. E aí a gente anotava pra ter um controle também. Nossa, já li bastante, consegui, né? E depois fazer o resumo na escola, que é rever um pouco do livro que leu, né? Eu achava super legal, né? Ideia super interessante. E Eles você... Desculpa. Eles poderiam fazer tanto um resumo, né? Eles fazem um resumo, né? Tanto no Padlet quanto no caderno, quanto uma resenha, né? Que daí é dar a opinião deles. Eles gostam bastante da resenha, né? Porque daí eles dão a opinião deles sobre o livro. Eu acho muito engraçado que surgia muito assim. Peguei um livro que eu não gostei. Né? E tá tudo bem. E tá tudo Exato, maravilhoso. Exato. Falei, então você vai terminar de lê-lo, né? Vai ler e vai colocar. Depois você faz uma resenha. Porque agora, o que acontece? Quarto e quinto ano, eles começam a ter a preferência leitora, né? Qual que é o estilo leitor que eu gosto mais? É romance, né? É contos de mistério? É ação? Né? Terror? Qual é o meu estilo? É mangá. Né? Exato, né? Então, eu só consigo descobrir qual é a minha preferência lendo todos os outros estilos, né? Todos os gêneros, né? Os tipos de livro. Então, eles vinham muito com isso. Eu não gostei muito desse livro. Não vou ler. Não é, Bia? Não gostei de ler. Não quero ler. Ou então, eles falavam que colocavam um aplicativo para fazer a leitura para eles. Aí, eu dava aquelas bronquinhas, mas aquelas bronquinhas eu não acredito, né? Então, assim, surgiam as situações, né? Que a tecnologia, a gente não vai... bater de frente com elas, a gente tem que trazer elas como nossa aliada e fazer negociações. E ter esse termômetro de equilíbrio, né? Perfeito. Você lembra, Bia, da primeira vez que você foi até a biblioteca do Beca? Então, eu lembro Ou que o das projeto... primeiras? Sim, a gente começou no 4º ano um pouco. E aí, logo no começo do ano, a gente foi. Eu nunca tinha ido antes. E aí, eu achei super legal, porque... os lugares para você sentar, ler um pouco antes de levar o livro, eu achei super legal. Tem aquela parte de cima super aconchegante, Sim, que a né? gente senta nos sofazinhos, conversa um pouco do livro que pegou, o que achou com um colega, eu achei super legal. Fala pra Michelle, pra todo mundo que tá assistindo, que ela perguntou se tinha essa questão de troca. Você pegava um livro, você ia perguntar isso, né? Sim. Então, quando chegava no final, mais ou menos no dia de devolver, a gente sempre conversava, né? Até no caminho mesmo. Eu achei super legal, fala sobre isso, sobre aquilo, o livro. E aí a gente acabava combinando. Quer trocar comigo? O meu fala sobre isso, o meu fala sobre aquilo. E aí um pegava o do outro, e aí a gente avisava Pro e acabava lendo um pouco de cada um. Era Então eles pegavam do amigo. Pro, eu gostei do meu amigo. Segura esse, né? Não devolve que eu vou pegar. Então eu segurava lá os livros que eles já estavam se trocando, né? As figurinhas, para que eles conseguissem ler. Então, assim, essa questão do boca a boca, né? Muito dos legal. comentários, era muito gostoso. E olha né? que projeto incrível, né? Porque é claro que o professor precisa incentivar. Mas olha que delícia, um amigo da sua idade incentivando uma leitura. Olha que riqueza. Teve um dia que a gente pegou, vocês fizeram um post-it ou um papel. O que foi, Bia? Que vocês colocaram todos os livros, porque eles estavam querendo outros livros. Sugestões, além dos da biblioteca, né? Eles vieram e falaram, Pro, eu quero sugestões de outros livros que a gente pode comprar, o que eu posso ler na biblioteca. Fizeram uma lista de livros. Então, nossa, a gente combinou de todos os alunos escreverem quantos livros quisessem que achassem legais
naquele papel, para quando passasse pelos amigos, eles verem o nome do livro e poderem comprar para ler também, de fora mesmo do projeto. E aí a nossa sala toda fez uma lista de livros que já tinha lido e gostado, para os colegas também poderem ler. Aí a gente revezava, cada um que ficava com a lista, para os outros também poderem ler livros diferentes. Super legal. Além do projeto. Ah, gente, que A graça linda. mesmo. Outra coisa que foi interessante também, que os pais comentavam bastante, eles tinham o hábito de sair juntos, de ir para o shopping, né? As crianças passearem. E aí, quando chegavam no shopping, antigamente até uma mãe falou, elas iam para o shopping comprar maquiagem. E aí agora não. A gente chega no shopping, elas procuram as bancas de livros. E aí elas ficavam horas, e escolhiam 2, 3 livros, aí já queria sentar ali na hora para ler o livro. Então foi uma mudança de hábito. A gente vê que elas, tanto os meninos como as meninas, porque os meninos às vezes eles são mais resistentes, né? Eles começaram a ter o gosto pela leitura. E o gênero preferido deles, engraçado, era suspense e terror. Né? Até hoje eles vão gostam, por esse, né? Contos de O mistério. suspense, contos de mistérios. Então, quando chegava na segunda-feira, eles vinham com os livros. Comprei esse livro lá, olha que legal. E aí já ficava dando dica, a gente fazia troca. E eu também compartilhava com eles algumas leituras, né, que eu também gosto de fazer. E havia essa troca. E entre eles e entre as professoras também, né? Porque é uma coisa que você vê que chamou a atenção da criança, aprendeu e eles passaram a gostar. Colocaram ali no hábito, né? No hábito de estudo deles, a questão da leitura. No livro Geek, no livro da Geek, no 4º ano tem as aventuras de Gulliver, né? Traz um pouco de romance de aventura, né? E aí traz um trecho lá do livro As Aventuras de Gulliver. Aí alguém foi na biblioteca, eu não me lembro qual foi o aluno, e aí pegou o livro para ler, né? As Aventuras de Gulliver. E ele linkou, porque a gente já tinha feito essa aula algum tempo atrás, não foi, Bia? Tinha passado já um tempinho. Daí ele falou, isso aqui a gente leu no livro. Então, né, sem querer, né, ele foi lá e viu, achou e pegou para ler. Nossa, né, e ficou encantado com a leitura, porque o livro traz uma parte, o livro, né, o livro didático, né, e aí ele pegou o livro físico, né, e leu e ficou encantado, porque são várias histórias, enfim. Eu acho que o que facilita também esse tipo de situação é que a nossa biblioteca está organizada por faixa etária. Sim, isso né? facilita bastante. É legal falar isso, porque quando eles chegam até a biblioteca, nós temos alunos do Fundi 1, temos alunos do Fundi 2, temos alunos do ensino médio, temos os alunos que estão procurando as obras do vestibular, que nós temos também na biblioteca. Então, quando eles chegam na biblioteca, existe lá uma divisão nas prateleiras por faixa etária, né? Seria legal comentar um pouquinho sobre isso. Chegou na biblioteca, e aí? Como que eu vou escolher o livro? Então, normalmente, quando eles chegam, eles já chegam eufóricos, né? Eles já querem buscar o local que eles vão sentar para fazer a leitura. Então, eu costumava fazer assim, eu ia até a prateleira, né? Escolhia, pegava alguns livros e eu ia mostrando para eles. Muitos dos que tinham ali de início eram livros que eu já conhecia, eu já havia lido. Então era legal, eu fazia um comentário, ó, esse livro é assim. E é engraçado que na hora que eu terminava de falar, alguém já levantava, eu quero esse. E o outro, eu também quero esse. E em alguns momentos eles sentiam a necessidade de procurar, de escolher ali um livro, né? Cada um ia escolhendo o teu livro. Que é legal também passar por essa experiência, sim, né? Quando eu tinha essa idade, eu ia até as bibliotecas. Hoje já é mais difícil uma ida à biblioteca, né? Nós temos as livrarias. Existem, mas está um pouco mais difícil. Exato. Eu falei para eles, dei uma aula no passado falando exatamente como era a nossa vida de estudos no ano, né? Na nossa época, né? De ir à biblioteca, pegar... Eu falei mais uma questão de dar valor, não foi? Sim. Eu acho que teve uma época que a biblioteca estava meio bagunçada, aí vinham os livros rasgados, porque tem essa questão do cuidado também, que a gente precisa trabalhar com eles, né? Sim. Eu fazia parecido com o da Karen, mas eu gostava mais, havia momentos em que eu separava, mas eu gostava mais que eles fossem, né, tem lá, são 3 ou 4 prateleiras, isso. 5º ano, 3 ou 4, né, por segmento, então tá lá, 5º ano, 4º ano, então eles vão lá e escolhem, então eu deixava eles escolherem, mas com os nossos combinados. Gente, os livros estão organizados um ao lado do outro. Daí o que acontecia? Eles colocavam em cima, enfiando em cima. Pegou, não gostou? Enfiando em cima. Eu falava, não, galera, tem que colocar do jeito que estava, né? A organização também faz parte, né? Do processo da leitura, né? Então, vamos lá. Então, eles que selecionavam a leitura, né? E aí, quando vinham esses livros, ou esqueciam, então a gente tem combinados. Então, por exemplo, eles pegavam o livro na biblioteca, lá é um lugar muito gostoso, né? Então, desde quando você
escolhe o livro, aí eles sentavam, porque a gente, como é uma galera grande, então a gente pega, vai 4, 5, vai lá e escolhe, vai, né, pra não ir toda a turma junto. Enquanto isso, os outros estão lá sentados, já começando a folhear o livro que pegou, né, porque tem uns puffs, tem um sofá, almofadas, até a gente quer ficar lá até meio-dia, até o final da aula. Tem as mesinhas agora, elas compraram mesas novas. Sim, já tinha, já faz um tempinho. É uma As mesinhas lá embaixo. Lá embaixo, né? Mas eles gostam mesmo lá de cima, Da parte né? de Tem cima. cheiro de livro, é gostoso. Então, a gente fez alguns combinados, porque vinham alguns livros bem ruins, ou eles esqueciam, porque teve uma época que a gente pega, né, assim, né, então a gente precisa muito da ajuda da família nesse sentido, e aí eu fiz até um combinado com eles esse ano, falei, galera, a gente vai fazer o seguinte, o livro do Projeto Leitura vai ficar dentro da mochila, eles leem em casa, né, para que eles não esqueçam no dia trazer, porque é quinzenal, é cada 15 dias, acaba esquecendo de trazer, Sim. né? São tantas matérias, tantas disciplinas, então deixa dentro da mochila. Leu lá no seu quarto ou na sua sala, leu, terminou de ler a parte que você lê, coloca dentro da mochila para não esquecer. Então esse era um dos combinados. E quando vinha né, vinha às vezes com uma página faltando, então, enfim, com aquele falta de cuidado, orientávamos. E aí foi quando eu resgatei a nossa época de biblioteca, né, que a gente tinha 7 dias para ficar com o livro, devolvia, tinha que devolver impecável, e se a gente não devolvesse, eu pegava ônibus para ir pra biblioteca, Sim. né, eu pegava ônibus para estudar, porque não tinha, né, internet, acesso a isso. Então eu falei para eles, deem valor nisso, porque tá tão, né, vocês tenham, né, usem a tecnologia, sim, não soube alguma palavra, né, que está escrito ali no livro, às vezes a linguagem é mais rebuscada, procura no dicionário, às vezes o Google ajuda. Nesse momento o Google vai ajudar vocês, nesse momento a tecnologia vai ajudar vocês, né, quando eles falavam, eu coloquei para ouvir, né, então a gente tenta, né, de todas as formas, claro. com que eles leiam o livro, que eles entrem na história, mesmo que a gente não goste, eu falei, pro Evelyn, né, também tem livros que a gente pega e a gente não gosta. Sim, tá mas tudo bem. Assim como existem filmes que a gente assiste. Exato, E não, mas é necessário. Mas o importante é que a escola ofereça essa Isso. experiência de aprendizagem para os alunos, né? Eles têm a possibilidade de conhecer esse mundo. Ô, Mi, e quando a gente pega, né, eles no início do ano, né, a Karen pode complementar, com a estrutura de texto no caderno, até a interpretação das atividades, né, em sala de aula, e pega esses mesmos cadernos no final do ano com esses resumos, né, com atividades, né, que a gente dá em sala, é tão gratificante, né? Isso, É um trabalho de formiguinha, mas assim, poxa, tá valendo a pena, né? Tá valendo a pena. É um trabalho que você, né, precisa ali estar o tempo todo, não deixar a peteca cair, né? Você lê o livro, a gente fica assim, né? E aí, vocês estão lendo o livro? Semana que vem tem que entregar. Galera, quem tá lendo? Quem quer compartilhar? Não é assim, Bia? É. Tem que entregar semana que vem. Vocês estão lendo? Tem gente que fala, não li, não, ainda não li, né? Eu falo, mas falta 2 E cada um tem o seu tempo também, Não né? tem problema. Eu falo, mas lê, dá tempo, tem 2 dias. Tinha uma aluna da minha turma que ela, com o pai dela, eu achei super bárbara essa ideia, Ana Júlia, né? Que ela separava com post-it. Então, ela contava, a matemática ajudando aí, ela contava a quantidade de páginas, né? E aí ela contava, são 15 dias, ela dividia as páginas. Se eu te por contar dia. que no 6º ano tem muitos que fazem isso ainda, no 6º, no 7º, no Achava, 8º, muito legal. muitos alunos Porque fazem cada um tem isso. um jeito de se organizar. Sim. né? E assim, no Beca, além desse projeto incrível, né, que estimula a leitura pela leitura, sem aquela obrigação da nota, da tarefa, do trabalho, também existe aquela lista tradicional dos livros literários obrigatórios para cada série, certo? Para cada ano. Sim. São os São paradidáticos. os paradidáticos. Isso, no Fundamental 2 nós temos, no Ensino Médio nós temos, mas fala um pouquinho sobre o Fundi 1, dessa parte que é mais assim curricular e obrigatória, porque são leituras que estão acontecendo em paralelo, né, e que Sim. serão avaliadas de alguma forma. Nesse período que eles tem as datas certinhas que a gente separa, Sim. né, pro paradidático, São 3 no ano. né, são 3, o 5º ano, 3 no ano, e o 4º ano são 2 livros, um em cada semestre. Eu ainda acho pouco. Eu acho que teria que ser aumentar mais. um pouquinho mais. Eu até falei. Mas com a questão do projeto leitura, eles acabam lendo muito mais, né? E aí, calma, que eles vão chegar no 6º ano, né? É verdade. Com uma listinha de 6 pouco livros, com obras bem maiores. A gente já vai falar disso daqui a pouquinho. Mas continua. Então, e assim, nesse período, o que nós combinamos com eles, né? Que eles vão usar o livro paradidático como se fosse parte do projeto.
Então, eles também vão ter um período de 15 dias ali para fazer a leitura do livro. E aí, sim, na parte do paradidático, a gente procura elaborar uma atividade avaliativa, né? Eles fazem uma atividade ou escrita, ou no Google Forms, mas ali a gente já dá uma notinha, né? Ali a gente dá um estímulo um pouquinho maior, porque faz parte, né, do currículo, né? E assim, o legal é que quando todos leem o mesmo livro, eles começam a discussão. Porque eu não gostei disso. O debate é o natural, debate, né? Eu gostei daquilo. Aí um quer falar, o outro vai. Não, porque você tá errado. Não era isso que falava a história. Então tem esse debate, essa conversa. E assim, você vê assim no olhinho assim deles, assim, né? É aquilo de querer expor a sua opinião, o que achou da leitura, o que gostou, e que às vezes o colega que não compreendeu, não teve uma compreensão de alguma passagem do livro, aí o outro vai e ajuda. Então, você vê que aquilo que eles querem te falar, eles conseguem, sabe? Assim, através do que eles leram, um vai falando para o outro, e fica aquele bate-papo gostoso. São críticos literários naturais. E é uma roda de conversa, né? Porque não é aquilo imposto. Então, cada um coloca a sua opinião, né? Devagarzinho, vai falando. E eles, assim, o bom dessa geração é que eles falam sem ter medo, né? Pro eu gostei, pro eu não gostei, pro eu li. Então eu falo para eles que eu amo lidar com criança e amo onde eu estou, porque eles são verdadeiros. Muito verdadeiros. Então eu amo isso neles, sabe? Fala a verdade, né? Então eles falam, pro eu não li, né? Então assim, isso é genuíno, né? Mas enfim, num dos livros que a gente leu, a gente fez um debate, não sei se foi na sala da Bia, qual turma que foi, e aí teve um livro que a gente colocou lá e eles assim, não gostaram do livro. E foi assim, e cada um foi e eu não imaginava que tava nesse não é que eles não gostaram, eles não gostaram muito do jeito como foi colocada a história. É uma história bem antiga, a história das Mil e Uma Noites, né? Da Ruth Rocha. É bem gostoso. Já foi o inverso da Turma da Tarde, porque Aí, a Turma da Tarde eles já curtiram. E esse livro fazia parte da lista literária do sétimo ano, há um tempo atrás. E aí eles, não, você precisa ver como foi gostoso. Eles não criticaram por falar, não gostei, simplesmente assim. Eles trouxeram argumentos por que eu não gostei. Né? E aí cada um foi falando um pouquinho. E essa consciência crítica é tão importante, né? Eu fiquei assim, porque assim, todo mundo tem o direito de gostar ou não gostar. O importante é você respeitar a opinião do outro. E aprender a colocar a sua opinião de uma maneira educada. Exato. Né? Depois que eu coloquei, né, que a gente comentou e falou um pouquinho teve alunos que falaram até da história, né, realmente o livro mesmo, né, e o contexto da história deles foram entendendo um pouquinho mais, né, e então assim, um vai falando, né, cada um vai falando a sua opinião e os outros e com argumentos, que eu acho isso sensacional, porque eu falo para eles assim, né, só eu acho legal, eu achei legal, não é que eu falo, né, eu falo, legal não é resposta, não é uma resposta incompleta, né? Porque tudo é legal para eles, às vezes, né? Então, com isso você vai incentivando, né? Legal por quê? Né? Em que lugar, em qual momento você não gostou do livro? Qual foi mais maçante? Então, assim, você vai instigando deles. E chega uma hora em que flui. Já a Turma da Tarde, eles já tiveram uma outra visão do livro. Porque, como eu falei, é um livro antigo, né? Sim. E aí contava a história, né, da Sherazade. Que faz parte da literatura universal, né? Isso. E eu falava, e todas as histórias são contos que ela contou durante 1001 noites, né? E eles curtiram muito a história, né? Somente a do Ali Babá e os 40 ladrões. A história que eles mais gostaram foi essa. E, então, eles já tiveram, acho que a Isadora, que era amiga da Manu, né? Acho que de manhã eles não curtiram muito, aí a Manu comentava comigo, a Isadora falou que não gostou, mas eu gostei muito. Então rolava fofoca literária. Rolava. Legal. Mas eu gostei muito. E aí eu tentava falar para ela que a história, e assim, havia essa troca, tanto de períodos, né, porque é aquilo, são opiniões diferentes, cada um teve uma visão diferente da história, do livro, e isso é muito construtivo, né? Muito. Bia... E aí, teve algum livro que você não gostou? Então, o que você lembra dessas experiências? Eu achava os livros do quinto ano muito interessantes, as histórias super legais,
Mas esse mesmo que a Pro falou, eu lembro que muitas crianças falaram que não gostaram, que acharam a história meio chatinha, meio violenta. Mas eu lembro de eu ter gostado, assim, eu lembro de eu ler mais de uma vez a história, gravar e ler, né, assim. Mas eu achava super interessantes as histórias que a gente lia, achava os livros bem legais. Tem algum que tenha te marcado, assim, de alguma forma? Que você Então. escreveu com orgulho lá no seu passaporte? Ai, eu li esse. Esse eu gostei. É, esse Vou recomendar. Eu lembro desse que a Pro falou, das Mil e Uma Noites, das várias histórias que a gente lê um pouco nas férias. Então eu lembro de eu estar de férias, aproveitando e lendo o livro, entendeu? Mais de uma vez. E aí eu lembro dos meus pais estarem lendo alguma coisa também, e eu lendo o livro da escola. E minha mãe, ai, tá gostando? Eu falava, tô. E aí eu lembro de eu fazer a prova desse livro super interessante que eu achei. E aí eu lembro da gente comentar um pouco nas crianças mesmo. Ah, eu não gostei dessa parte, eu gostei dessa, mas eu lembro de eu ter gostado bastante de ler Tá vendo? histórias diferentes, sabe? E nós temos muitos alunos que poderiam estar aqui no lugar da Bia, né? Ai, eu acho que todos, né? A gente queria trazer Todos. Cada um ia ter uma história diferente para contar. Com certeza. Eles podem fazer, sabe o quê? Nós podemos divulgar o podcast e vocês podem comentar aqui, né, sobre essas histórias. Então, se você está em casa assistindo o nosso podcast e você lembrou de alguma história, compartilha com seus amigos, curte, manda mensagem, ainda dá tempo, ainda temos metade do nosso bate-papo pela frente e deixa aqui nos comentários um pouquinho dessas histórias. Isso. A Bia vai comentar tudo isso, a Pro Evelyn, a Pro Karen, né? E a gente com continua certeza. esse bate-papo aqui pelas mensagens. Exato. Deixa eu ver. Sobre o que vamos falar agora? Por enquanto, estamos na parte pedagógica, no desenvolvimento cognitivo, no apoio das famílias, né? No quanto é gostoso essa leitura, mas a gente não pode, assim, deixar para trás a questão da competência leitora e escritora, que é tão importante para todas as disciplinas, né? Sim. O quanto que um projeto desse ajuda também o professor de geografia, o professor de história, o professor de matemática. É um projeto, apesar de estar na língua portuguesa, é um projeto que abrange todas as disciplinas, né? Então, a Pro de Matemática, às vezes, comenta com a gente, a Protati, né? A questão de interpretação dos exercícios, o como tem ajudado, como tem sido benéfico, né? Então, algumas pros vêm comentar com a gente o quanto isso tem ajudado, né? E, assim, essa competência leitora escrita, a gente percebe no momento em que eles estão lendo, quando a gente faz leitura coletiva, né? Quando eles fazem a leitura individual, que eles têm que interpretar um exercício, na questão das palavras escritas corretamente, Da ortografia, ortografia. né? Então, melhora em todos os sentidos. A parte social, que eles querem Sim. compartilhar, Sim. né? A criatividade, né? Então, nas atividades que a gente dá, eles sempre tem que, né, pintar, fazer um desenho de uma capa do livro, no caso dos que são os paradidáticos. Então, e se deixar, eles querem ficar a aula inteira, não é, Bia? Apresentando, É mas a verdade. gente não dá tempo mais, a gente queria, né? Aí tem um dia antes a gente faz o debate na semana e depois a gente realmente faz a atividade propriamente dita no caso dos paradidáticos. E no caso do projeto leitura, eles vão compartilhando entre eles, ora dentro da sala de aula, no lanche, e eles vêm trazendo sugestões de livros que poderia ter na biblioteca, né, fora de lá, né? Então, assim, é muito interessante, ajuda em todos os âmbitos, né? Não só naquela série, mas pro resto. Tem coisas que eles vão lembrar lá, né? Eu falo, gente, os pingos nos is, os acentos, né? Os acentos gráficos, né? Então, ajuda em todos os sentidos. Sinais de né? pontuação, porque Exato. muitas vezes eles não entendem, não conseguem fazer lá a interpretação, porque eles não leem a pontuação. Então, se você não lê a pontuação, né, o sentido vem de uma forma que não é aquela. Então, eles têm que saber ler corretamente a pontuação que tem ali no texto, né? Eles têm que saber entender que tem as entrelinhas, o texto está falando ali nas entrelinhas, ele está trazendo algo. E acho que a partir da leitura, esse estímulo, o cérebro da criança, ele começa a trabalhar de uma maneira diferente e ele começa a ter um entendimento de tudo. E aí a curiosidade, porque eles gostam muito de ciências nesse período, né? Sim. É uma matéria que eles curtem muito. E aí você vê que eles vão trazendo. Eu achei um livro antigo na casa da minha avó, né? A gente sabe que são as enciclopédias lá, Barça, vamos dizer.
E eu olhando lá, nossa, o livro é enorme, Pro. E eu comecei a ler sobre tal assunto. Aí eles vão trazendo os assuntos. Eles ampliam, né? Ampliam. Então aí você vê que vai aguçando a curiosidade deles para ler outro tipo de coisas. Não somente ali os gêneros textuais, mas eles vão buscando outro tipo de leitura que vai ajudando tanto nas ciências, quanto em história, quanto em geografia, né? Na matemática, que é importante, os problemas matemáticos que vêm, não é, Bia? É verdade. Porque você tem que saber ali separar, porque vem lá um problema matemático, mas você tem que separar o que aquele problema está pedindo para você. É uma conta tal, tem uma outra conta para eu fazer, eu tenho que separar. E quando a criança ela não tem esse domínio, porque tem criança que lê, mas eles não têm a compreensão do que eles estão lendo. E eu acho que o projeto ele estimulou isso também. É de você ler, não só por ler, mas você ler e compreender. Compreender, né? Quando eu falo que eles precisam ler mais de uma vez. Aí eu sempre toco nessa tecla, porque eu falo, gente, Isso. a Pro Evelyn também, às vezes tem livro que eu tenho que ler 2 vezes. Eu ia comentar 3 sobre vezes. isso. Porque a primeira vez nós lemos e compreendemos o todo, de uma maneira mais, né, geral, né? A segunda vez que você for ler, você vai prestar atenção nos detalhes, nas entrelinhas, né? Aí a questão entra a interpretação. Se você conseguir ler uma terceira vez, melhor ainda, né? Então, assim, vai ficar bem mais elucidado. Então, é extremamente importante por conta disso, né? Essa questão de ler, reler, né? A gente fala até nas atividades, revisa, leiam, porque hoje em dia, o que acontece? Né? Eles querem ler e adivinhar a palavra que está escrita, que tá vindo, né? Então, eles não leem, eles têm, né? Eles querem ler rapidamente, adivinhando. Então, é um exercício. Calma, respira, a leitura é devagar. A questão da postura, eu falava muito para eles, né, Bia? Verdade. E tinha uns que, né, fazia a leitura deitado, né? Falei, gente, vamos lá. Aí eu fazia para eles. Vou ler para vocês agora. Aí eu me debruçava na mesa como eles. Vocês entenderam? Totalmente, parcialmente, como ficou minha voz, né? Então, até a questão da postura, eu falo pra eles, né? Tem que ter uma postura, porque senão você não vai entender. Pode ser na cama, lá sentadinho na cama, mas tem que ter, porque senão você não consegue, né? Sim. Então, tem essa questão da interpretação, a questão de você reler o livro mais de uma vez, por isso que a gente dá 15 dias, né, pra eles, né? Tem uns que chegavam assim, eu não lembro da história. Tinha também casos assim. Falava, não, calma. Ou você leu lá no começo e não leu mais e esqueceu, ou você não leu, né? Eu falava pra eles, né? Então, eu incentivava muito, pedia muita ajuda dos pais, na família, né? E, assim, vinha muitos também, o que eu amava, uma das coisas que eu mais amava eram os comentários da família, né? Eu recebi vários também. Então, assim, por exemplo, nunca vi meu pai lendo. Meu pai, esses dias, estava lendo lá, aí ele sentou do meu lado para ler. Ele estava lendo um livro e eu lendo, né, também. Olha, que bárbaro, né? A minha mãe nunca leu para eu dormir. Já ouvi, né? Então, agora ela lê antes de eu dormir, junto comigo. Ela lê um pouco, eu leio um pouco. Então, você ouvia cada história que você, às vezes, fala, meu Deus, uma coisa tão simples, né? Que para criança tem um valor imenso. Eles jamais vão esquecer dessa experiência, né, Bia? E eles chegam no 6º ano me contando, viu, meninas? Ah, é? Muitas vezes, primeira semana de aula, segunda semana, quando que a gente começa o projeto na biblioteca? Eu, calma, eles me cobram. Porque a organização é um pouco diferente no Fundo 2, né? Mas sabe que ouvindo todas essas histórias, é bem que a gente podia pensar num projeto para o 6º ano na biblioteca, né? Porque nós já temos 6 livros aí mais pesados durante o ano e bastante conteúdo. Tanto da parte de produção de texto, como da parte de português, fora os nossos projetos trimestrais. Estamos com uma ideia aí para esse trimestre, mas sem spoiler hoje, que a gente vai fazer um podcast futuramente sobre isso. Sobre aquela ideia que surgiu esses dias. Mas vocês me inspiraram tanto, meninas, mas tanto, que de verdade eu vou fazer alguma coisa com algum dos livros pra gente ficar mais tempo nessa biblioteca no Fundo 2. Legal. Faz trimestral, né? Trimestral a cada 3 meses, né? Uma vez por trimestre. Eu acho que são ideias. Uma visita. Eles gostam, né? Muito de, né? E hoje em dia não tem mais. Antigamente tinha mais bibliotecas, livrarias pra gente sentar, ler e ficar, né? Sim. Era uma delícia aquilo, né? E hoje já não tem mais tanto esses espaços. É mais dentro de casa, o quarto, né? Então, ir até lá
já é um momento muito gostoso. Uma experiência única, um né? momento Diferente. muito gostoso, que a gente tem vontade de pegar o nosso livro e ficar ali lendo com eles também, né? Sabe que o nosso primeiro livro do 6º ano é um livro incrível, que era Mais Uma Vez, Outra Vez. É uma narrativa e tem uma questão de metalinguagem dentro desse livro. Por quê? Dentro da história existe o narrador, existe a leitora, né, Bia? Quer falar um pouquinho desse livro? E aí eu já complemento. Então, dentro da história, o narrador do livro, que o livro que a gente lê conta, ele conta a história. Que uma menina vê um livro na biblioteca que não era lido há muito tempo, e aí ela pega pra ler. Aí o narrador da história vê que tem alguém pegando o livro deles pra ser lido. E aí ele vai arrumar toda a história que tá bagunçada, porque há muito tempo não era lida. Aí o rei não tá no castelo, a princesa tá longe, o outro tá viajando, e aí ele vai buscar todo mundo pra organizar a história, pra leitora poder ler. Só que a história acaba ficando diferente, com uma versão mais moderna do que ela era antes, antiga. É muito legal o livro. É um livro, assim, incrível. Aliás, eu vou mandar esse podcast para a autora, para Gláucia. Eu já tive um contato com ela uma vez no projeto do Beca. Ela foi muito simpática, maravilhosa. E eu vou mandar para ela e vou falar sobre esse nosso projeto novamente. E eles ficaram tão encantados com o livro. Mas uma curiosidade, alguns não sabiam a diferença entre biblioteca e livraria. Eles achavam que a leitora estava numa livraria. Então, olha só, para nós é uma coisa que talvez eu nem imaginasse, que hoje em dia eles não sabem a diferença entre uma biblioteca e uma livraria. Olha que interessante. E com essa leitura, com essa vivência, com esse projeto, fica bem claro para eles que numa biblioteca eu posso emprestar um livro, numa livraria eu tenho que comprar. Eu não me lembro qual foi o aluno que falou assim para mim, Pro, mas como assim ela pegou o livro? Sabe? Se eu não me engano, foi um aluno novo que começou conosco agora no 6º ano, mas eu não vou arriscar falando o nome. Se você está assistindo em casa e foi você, coloca aí. Fui eu, Pro! Fui eu, Pro. Mas são tantas nuances, né, gente, que eles desenvolvem. Realmente, bibliotecas hoje em dia é algo escasso, né? Infelizmente, né? Eu acho que aqui aqui no nosso bairro a gente tem o quê? Uma, talvez, ali naquela parte cultural, lá naquele projeto cultural. Não sei se ali tem. Ali tem uma biblioteca pequenininha, ali perto da Matriz. Na Matriz, né? Bom, quando eu ia para Brito Broca, não sei se vocês conhecem, ali na Avenida Mutinga. É mais próximo de Pirituba. Eu ia para Brito Broca. Outra sugestão aqui de comentários. Qual biblioteca você frequentou na sua infância, na sua adolescência? Ou frequenta, né? Ou frequenta, tem uns que nem vão ainda. Sim. Né? Eu ia falar alguma coisa, agora eu esqueci. Ah, lembrei. E planos para o futuro com esse projeto? Ontem, conversando rapidinho com a Karen, ela me falou algo que eu achei muito interessante e eu queria que você compartilhasse, que a Karen é cheia de ideias, né? Ela é muito criativa, É que eu sou E ela já tem alguns planos aí pro futuro. É que eu sou tímida, gente, eu sou tímida. Mas, na verdade, assim, eu até comentei com a Evelyn, né? Eu falei, Evelyn, vamos fazer um leiturômetro. Um leiturômetro. Um leiturômetro, o que seria um leiturômetro? Né? Ele é como se fosse um termômetro grande, assim, né? E lá a gente, do ladinho dele, assim, eu penso em colocar algumas citações de alguns autores, né? A palavra leiturômetro já diz. Então, é a quantidade de livros que nós vamos ler no decorrer do ano. E aí, a proposta é ter esse leiturômetro por turma, as crianças colocarem um post-it simples. Eu quero participar, tá? Já tô falando que eu quero participar. Escrever o nome Sexto ano vai participar. E se o 7º e o 8º se interessar também, já deixa aí nos comentários. Hoje eu tô a mulher dos comentários. Eu quero interação para saber que vai estimular mais os alunos. Até para me ajudar, gente, dar ideias. Tem pessoas que têm, né? Eles que trazem cada ideia. Eles têm tantas ideias e podem trazer, a gente, né? A gente aceita. E aí, nessa proposta do leiturômetro, colocar num post-it os livros que vocês lerem e a gente vai colocando lá. E vamos ver que vai aumentando. E colecionando leituras. Vai colecionando. E aí, no final, se a gente conseguir chegar no final, né, do termômetro, porque ele é grande. Quem conseguir chegar no final, a gente pode pensar num certificado aí de leitores para vocês, ou sei lá, uma outra sugestão que vocês possam dar, né? Aí no final. Mas é fazer com que as pessoas olhem e falem assim, nossa,
Essa turma leu toda essa quantidade de livro esse ano. Para mostrar que vocês realmente são leitores, que vocês têm prazer em ler, que vocês gostam do livro, vocês são amigos dos livros, que vocês curtem ler. E aí eu pensei nesse projeto aí também, nesse projeto não, no nosso projeto, colocar o leiturômetro também fazendo parte dele. Eu achei muito Uma das fofinho. nuances. Seria muito legal, vai ser muito bom. Sabe que lá no Fundo 2 Ensino Médio tem um projeto do professor Michael, que é o Escambo Literário. Não sei se vocês já viram ali no pátio do intervalo, tem uma estantezinha que nós colocamos Sim, esse ano há sim. pouco tempo. Ficam alguns livros ali. E os alunos, eles doam livros para o Escambo e eles podem retirar a qualquer momento também. Olha que legal. Que não deixa de ser um grande incentivo Sim, à com leitura, né? Exato. É uma ideia. Sim, tantos gente pode projetos no pensar, Beca, né, não, gente? é, Tantos projetos Exato. incríveis. Às vezes eu fico lá pra Evelyn, vamos fazer uma pizza literária. Ai, gosto também. Gosto Vamos fazer muito. tal É, coisa. é. Eu fico, às vezes, assim, eu gosto muito também de leitura, né? É uma coisa que eu curto bastante. E aí você fica pensando, como fazer uma criança gostar de ler? Porque tem tantos atrativos, é o que a gente fala o tempo todo, são muitos atrativos. E como competir com isso? Né? E como... Ah, mas vocês estão fazendo muito bem o trabalho de vocês, viu? Ah, é? Parabéns. Ai, obrigada. Tenho certeza que está Elas atingindo me- muitas é. crianças, muitos Dia que adolescentes. eu desci ali com o 5º ano, vocês estavam na escada lanchando, daí elas falaram do projeto leitura, né? Foi, a gente tava no lanche, aí a Pro desceu com o quinto e eles estavam com os livros na mão. Aí a gente, Pro, a gente tá com saudade do projeto, você podia fazer com a gente. Eu vou resolver, calma, vou resolver, tá bom? Então, esse ano vocês já foram pela primeira vez com o quinto Sim. ano. Sim, já fomos. Você foi Tá. agora essa semana. É. Eu vou ainda na quinta-feira. Legal. Eu irei com eles na quinta-feira, nós vamos lá. Por conta da grade, né? O Tá. horário. Então, assim, encaixa direitinho as 4 turmas na quinta-feira. Então, eles estão Show. ansiosos, estão perguntando. Hoje perguntaram, é hoje, Pro, que nós vamos? Não, eu falei, calma, é amanhã. Amanhã nós Legal. iremos. E é muito gostoso vê-los, sabe como? Fora do ambiente sala de aula. Então, o que acontece lá na biblioteca? Por isso que eu acho que é um ambiente mágico. Sai da mesa e da cadeira, e aí eles deitam. Então, tem uns que deitam no tapete com a, Tem os com a puffs, tem os barriguinha, tapetes, barriguinha aham. pra baixo, né? Sim. Com os pezinhos pro alto, e pega ali. Sabe aquela criança que faz assim no tapete Sim. e lê? Ai, gente. Que dá delícia. né? Então, assim, vê-los daquela forma, né? E sem eu precisar falar, precisa começar a leitura. Não. Eles só pegam um Acho que livro. vocês podem tirar umas fotos. Gente, eu tive tantas ideias hoje. Vocês podem tirar umas fotos, né? E pedir pro nosso pessoal do marketing publicar para os pais que estão assistindo o podcast terem essa visualização de como eles ficam É na muito biblioteca. gostoso. Às vezes eles sentam em 3, no puff, no puff, Uhum. 3. Dividem o mesmo livro. E Já aconteceu ali isso eles comigo. vão, começam num livro de uma colega, depois vão para outro livro, e eles ficam ali juntinhos ali, sabe, ali concentrados ali. É gostoso Sim. você ver isso. Gente, eu tenho O que que alunos, eu tenho uma aluna que participou aqui do podcast, a Malu. Ela está no 3º médio. Ela lembrou de um dia que eu levei a turma dela para a biblioteca no 8º ano para ler A Droga da Obediência. Ela lembrou da experiência, ela lembrou do que nós fizemos na biblioteca, ela lembrou da minha leitura, que eu iniciei o livro e depois cada um continuou num capítulo, e aí depois eles tiveram uma missão, que eles tinham que escrever um capítulo que não está no livro. Então, se eles fossem o autor do livro, que capítulo eles poderiam inserir nessa obra? Ou no começo da obra, ou no meio, ou no fim. E ela lembrou de todo o percurso. Olha só, ela está no 3º médio. Ela lembrou de uma experiência do 8º ano. Foi bem significativo. Sim. Amores, já estamos quase acabando. E eu quero pedir para vocês uma mensagem final. Se vocês pudessem dar uma mensagem que estimulasse a leitura, que mensagem seria essa para quem está assistindo a gente? Olha, eu diria assim que leiam. Leiam bastante, porque a leitura, ela modifica. Ela faz assim, você criar asas sem sair do lugar. Ela te leva para outros caminhos, ela te leva para outros lugares, e através dela você vai construir um aprendizado significativo na sua vida. Show. Eu acho que a leitura é o princípio ali do conhecimento, né? Então, eu acho que
tornar o ambiente, porque assim, o que eu vou falar o que eu vejo, a angústia de muitos pais, porque eu sou mãe também, né? Então, tornar o ambiente de casa um ambiente leitor, ler para o seu filho, né? Isso desde pequeno, né? Faz toda a diferença. Uma criança que lê desde pequena. Você vê. Então ela já tá com esse hábito, porque são hábitos. Leitura é hábito, né? A criança pode não gostar naquele momento, mas ela vai criar o hábito. Então assim, leiam para ela, leiam com ela, né? Não tenho tempo à noite antes de dormir, né? Porque a leitura, ela é a base de todo o resto. De todo o resto, de todas as outras disciplinas, de todo o conhecimento para o mundo, né? É através do livro que nós conhecemos o mundo que está ao nosso redor, né? A nós mesmos, né? Porque agora tem livros de autoajuda, então é isso. Eu acho que essa é a mensagem. E os pais são sensacionais nessa parte, né? Eu acho que quando a gente manda o comunicado através do ClaSap sobre o projeto Leitura, os feedbacks que nós temos são muito bons, muito positivos, né? Então, eles recebem isso com muito, né? Com muito carinho. Com muito carinho, né? E muito felizes. Então, assim, a gente tem essa parceria dos pais muito grande. Então, isso dá um gás pra nós. Às vezes a gente quer desistir, né, Karen? A gente quer parar, vamos parar. Porque, né, às vezes eles não se comprometem tanto como deveriam, mas aí a gente vai lá, manda processo. É um processo. Faz parte do processo. Mas os pais nos ajudam muito. Então, assim, eu acho que essa parceria tá dando certo e eu espero que continue. Sim. E você, princesa? Qual a mensagem que você quer deixar para os seus colegas? Eu diria que para quem não gosta de ler, você ler a história, se imaginar naquela história, Novas Aventuras dos Livros é muito legal. Para quem não gosta, descobrir novas coisas e que também ajuda muito a entender textos até mesmo na escola, alguma palavra que você não entendia antes, às vezes com o contexto do livro você consegue entender. Sim. E eu acho super legal isso. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns por ser tão linda, tão estudiosa, graça, tão né? educada. Obrigada. Ela tá representando os alunos, né? Representando Mas muito os bem. outros também que não estão Obrigada. aqui, acho que assim, né, eu vou falar pelos outros também, né? Nossa, todos eles são muito engajados, então assim, né, ela representa todos os alunos de quarto e quinto ano, que agora, né, Sim. alguns estão no quinto, outros, né, enfim, uma galerinha, tem uns que já estão no oitavo ano, Sim. com o projeto Leitura, tem uma galera que tá no oitavo, então tá representando muito bem todos os outros alunos. Legal. Tá bom? Os Obrigada. leitores. Os Meninas. futuros leitores. Muito obrigada. De verdade, foi incrível o nosso papo. E para vocês que estão assistindo em casa, se você quer incentivar alguém, de repente, a esse hábito tão maravilhoso que é o hábito da leitura, envie esse podcast. Olha que sugestão, Exato. né? Envia, quem sabe não vai cair uma fichinha importante ali para essa pessoa, tá bom? Então, para finalizar, qualidade no presente, sucesso no futuro.